Entre lágrimas silenciosas e um coração devastado, uma mulher vê seu casamento desmoronar no exato momento em que carrega dentro de si a notícia mais transformadora de sua vida. Sem escândalos, sem implorar e sem revelar o segredo que poderia mudar tudo, ela escolhe sair pela porta com a dignidade ferida, mas com uma força que nem ela mesma sabia possuir. Longe do luxo, da traição e das promessas quebradas, a dor do divórcio começa a abrir espaço para um recomeço inesperado, onde o amor deixa de ser prisão e passa a ser abrigo. E quando o passado decide voltar para cobrar espaço justamente no auge de sua gestação, ela já não é mais a mulher que foi abandonada, mas alguém pronta para defender com firmeza tudo o que agora tem valor. Agora me diga, você teria coragem de ir embora sem olhar para trás? Então se inscreva no canal e venha descobrir essa história emocionante de superação, maternidade e renascimento. O escritório no 18º andar tinha paredes de vidro que deixavam entrar o pôr do sol inteiro, tingindo tudo de laranja e ouro. Natália Assunção sempre achou aquela vista linda. Naquela tarde de maio, ela a achava sufocante. Ela havia chegado ao escritório de Rodrigo às 18 horas, como ele havia pedido por mensagem. Uma mensagem que dizia apenas: "Preciso conversar com você pessoalmente. Pode vir aqui às 6?" Sem ponto de interrogação, sem emoticons, sem o jeito que ele tinha de escrever quando estava de bom humor. Ela havia relido aquela frase 4 vezes no banheiro do seu próprio escritório antes de responder que sim, e já sabia com aquela certeza silenciosa que o corpo tem antes de a mente querer admitir que a conversa não era sobre férias nem sobre fim de semana. Seu marido, Rodrigo Cavalcante, ficou de pé diante da janela enquanto falava. Não olhava para ela. Tinha os ombros retos, os punhos cerrados atrás das costas, como se estivesse apresentando resultados de uma reunião de diretoria e não despedaçando 5 anos de casamento com palavras frias e calculadas. "Não funciona mais entre nós, Natália. Eu não sou feliz, preciso ser honesto." Ela estava sentada na poltrona de couro bege que ele havia comprado numa viagem à Itália. Lembrava do dia em que chegou montada, de como os dois riram porque os parafusos sobrassem, e o técnico prometera que era normal. Agora ela usava o encosto como apoio para as mãos que tremiam discretamente no colo. "Existe alguém." Ele disse isso sem se virar. A sala ficou em silêncio absoluto. Lá fora, São Paulo continuava indiferente. Buzinas, helicópteros, a vida enorme e impiedosa da metrópole que nunca para. Aqui dentro, o tempo havia parado. Natália abriu a boca e fechou. Abriu de novo. Não saiu som nenhum. Rodrigo finalmente se voltou. Tinha o rosto de quem esperava uma explosão e estava preparado para ela. O queixo firme, os olhos frios atrás dos óculos de armação preta. Ela conhecia aquela expressão. Era o rosto que ele usava nas negociações difíceis, quando já havia decidido e só esperava o outro lado aceitar. "Os papéis já estão prontos. Meu advogado entrou em contato com o seu. Queremos que seja rápido e sem drama." Ele deslizou um envelope sobre a mesa de mogno. Ela olhou para o envelope sem tocá-lo. Havia algo que Rodrigo não sabia. Algo que ela descobrira 3 semanas antes, num banheiro de hotel durante uma viagem de trabalho, olhando para um teste positivo com as mãos que não conseguiam parar de tremer. Algo que ela ainda não havia encontrado o momento certo de contar, e que agora se tornara o segredo mais pesado do mundo. Ela estava grávida. A palavra pulsava dentro dela como um segundo coração. Grávida. E ali estava ele, elegante e calculado, entregando papéis de divórcio como se entregasse um relatório fiscal. Por um segundo ela pensou em falar. As palavras chegaram até a garganta. "Rodrigo, eu preciso te dizer uma coisa." Mas então ela olhou para os olhos dele. Frios, decididos, já em outro lugar, com outra pessoa, em outra vida. E compreendeu, com uma clareza que doeu mais do que qualquer grito, que dizer aquilo ali seria suplicar, seria usar o filho como argumento, seria humilhar-se da forma mais profunda que existia. Natália Assunção não ia implorar por amor de homem nenhum. Ela pegou o envelope, olhou para ele por um longo momento.
Depois disse com uma voz que ela mesma não reconheceu de tão serena: "Tudo bem." Rodrigo piscou. Era evidente que não esperava aquilo. "Tudo bem?" Ele repetiu. "Você ouviu." Ela se levantou, colocou o envelope na bolsa e ajeitou o casaco. "Vou precisar de alguns dias para organizar minhas coisas no apartamento." Ele ficou parado sem saber o que fazer com aquela calma. Ela caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta e olhou para trás uma última vez. A vista de São Paulo ainda estava lá, laranja e indiferente. "Rodrigo," ela disse, "espero que você seja feliz de verdade." E saiu. No corredor do escritório, ela andou com passos firmes até o banheiro executivo no fim do andar. Trancou a porta, sentou no chão de mármore frio e ficou assim por 20 minutos, com as mãos espalmadas sobre o ventre, respirando devagar. Não chorou. Ainda não. Havia algo que precisava ser feito antes das lágrimas. Quando saiu do banheiro, seu rosto estava lavado e seus olhos secos. A recepcionista do escritório de Rodrigo a cumprimentou com um sorriso sem saber de nada. Natália sorriu de volta. A cidade lá fora estava acesa de movimento e pressa. Ela caminhou 20 minutos sem destino, deixando os saltos batem no asfalto enquanto tentava ordenar os pensamentos. 5 anos. Tinham se conhecido numa palestra sobre mercado financeiro, ela como assessora jurídica de uma empresa concorrente, ele como diretor de investimentos da Cavalcante Holdings. Ele havia sido irresistível, confiante, inteligente, elegante. E ela havia acreditado que aquela confiança era solidez. Demorou para entender que era apenas casca. Quando chegou na frente de uma farmácia, parou. Olhou para a vitrine sem ver nada. Então entrou, caminhou até a seção do fundo quase sem perceber e saiu com uma sacolinha de papel. Dentro dela havia um pequeno par de sapatinhos de bebê, brancos, minúsculos, com lacinhos de cetim. Ela não sabia por que tinha comprado, mas quando os segurou nas mãos ali na calçada, entendeu que era a forma que seu corpo tinha de dizer: "Isso aqui é real. Isso aqui é seu. Isso aqui ninguém vai tirar de você." A decisão se formou ali, naquela calçada barulhenta de São Paulo, com os sapatinhos na mão e o sol se pondo atrás dos arranha-céus. Ela não ficaria. Não esperaria as discussões, os advogados, os olhares de pena dos conhecidos em comum, o apartamento partido ao meio em itens de inventário. Não daria a Rodrigo a satisfação de ver quanto havia machucado. Ela partiria. Naquela noite, enquanto Rodrigo estava num jantar que ela fingia não saber ser com a outra mulher, Natália encheu uma mala com o essencial: roupas práticas, documentos, o notebook, a caderneta onde guardava endereços importantes. Sobre a cama, deixou a aliança. Sobre a aliança, deixou o envelope com os papéis do divórcio, intocado. Pegou o celular, bloqueou as notificações e chamou um táxi. Andou pelo apartamento uma última vez antes de sair. Passou pela sala com a estante de livros que nunca lera, porque não havia tempo. Pela cozinha, onde tinham cozinhado juntos talvez 3 vezes em 5 anos, pelo escritório pequeno onde ela trabalhava até tarde enquanto ele saía. Era um apartamento bonito, caro, bem decorado. Era um apartamento que nunca havia sido completamente lar. Ela só entendia isso agora, no momento de deixá-lo. Enquanto o carro atravessava a cidade iluminada, ela abriu o mapa e procurou um nome que não havia pensado em anos: Valéria Drummond, prima distante de sua mãe, que morava numa pequena cidade serrana chamada Gonçalves, no sul de Minas Gerais. Tinham se encontrado 2 vezes na vida, mas Valéria havia deixado no velório da avó delas um bilhete simples: "Se um dia precisar de silêncio, minha casa tem espaço." Natália não sabia se o bilhete ainda valia, mas era o único lugar do mundo onde Rodrigo Cavalcante jamais pensaria em procurá-la. Digitou uma mensagem curta: "Valéria, sou a Natália. Você disse que sua casa tinha espaço. Eu preciso de silêncio. Posso ir?" A resposta veio antes do táxi chegar ao rodoviário: "Pode vir. Deixarei a luz acesa." Aquela frase simples foi o que impediu as lágrimas de vez. Natália fechou o celular, abraçou a bolsa no colo e olhou pela janela do táxi a cidade que havia sido sua vida por 5 anos. São Paulo passava veloz, enorme,
indiferente. Ela deixou ela passar. O ônibus chegou a Gonçalves no começo da manhã, quando a neblina ainda cobria as montanhas como um cobertor espesso e o ar tinha aquele frio úmido que penetra devagar nos ossos. Natália desceu com a mala e ficou parada no ponto, olhando em volta. A cidade era pequena, uma praça central com uma igrejinha de pedra, algumas lojas ainda fechadas, um bar com cadeiras de plástico virado para dentro. Um cachorro dormia sobre o degrau de uma farmácia. Um senhor passava devagar com uma sacola de pão fresco, cumprimentando o vazio com um bom dia para ninguém em especial. Era o oposto exato de São Paulo. Valéria Drummond apareceu antes que Natália terminasse de orientar-se. Devia ter uns 60 anos, cabelos brancos presos num coque frouxo, avental florido sobre uma blusa de frio, sandálias de couro gasto. Tinha o rosto de quem passou a vida ao sol e ao vento das montanhas e ficou mais bonita por isso. Você é igualzinha à sua mãe quando jovem, disse Valéria, e a abraçou sem cerimônia, como se abraçassem toda semana. Natália afundou naquele abraço mais do que pretendia. Teve que morder o interior da bochecha para não chorar ali mesmo no ponto de ônibus. A casa de Valéria ficava numa rua de terra batida, a 10 minutos a pé da praça. Era uma construção simples, de tijolos aparentes, com um jardim exuberante e bagunçado, que cheirava a alecrim e jasmim misturados. Dentro havia um fogão a lenha, pisos de madeira escura e janelas que deixavam entrar a montanha inteira. No quarto do fundo, a cama tinha um edredom de crochê e uma vela de citronela na mesinha de cabeceira. As paredes tinham fotos em molduras de madeira. Valéria jovem numa festa de roça, Valéria com quem devia ser sua mãe, uma paisagem da serra tirada de um ponto alto que Natália não conhecia ainda. Havia um gato laranja dormindo numa cadeira junto à janela que nem levantou a cabeça quando ela entrou. E aquela indiferença soberana do animal foi a coisa mais acolhedora que ela sentiu em dias. O mundo não precisava parar para ela chegar. Aqui não tem muito, disse Valéria enquanto servia café, mas tem silêncio de sobra. É exatamente o que eu preciso, respondeu Natália. Valéria não fez perguntas naquele primeiro dia, nem no segundo. Havia uma sabedoria natural nela, a sabedoria de quem entende que certas histórias precisam de tempo para sair. Natália dormiu 12 horas seguidas na primeira noite, acordou com o barulho dos pássaros e ficou deitada olhando para o teto de madeira, por 1 hora antes de se levantar, simplesmente porque pôde. Em São Paulo, ela não lembrava da última vez que havia acordado sem alarme. Nos primeiros dias, ela pouco falou. Ajudava Valéria com as tarefas da casa, aprendia a acender o fogão a lenha sem se queimar, descobria o nome das ervas que cresciam no jardim. O corpo começou a desacelerar de formas que ela não esperava. Os ombros desceram, a mandíbula relaxou, a respiração ficou mais funda. Era como se a cidade pequena fosse lentamente desarmar algo que ela havia tensionado por anos sem perceber. A gravidez, no entanto, lembrava-se de si mesma com regularidade. As náuseas apareciam pela manhã, discretas mas insistentes. Valéria as percebeu no 3º dia, quando Natália recusou o café e ficou pálida na frente do pão de queijo. A velha não disse nada na hora. Mais tarde, quando lavavam a louça juntas, falou sem olhar para a sobrinha. Tenho chá de gengibre com limão que ajuda muito no começo. Natália parou com a xícara na mão. Olhou para Valéria. A mulher continuava lavando a louça com a mesma calma de sempre. Eu ainda não contei para ninguém, disse Natália. Não precisa contar para ninguém que não seja você mesma por enquanto. Valéria enxugou as mãos no avental. Mas o chá está na prateleira de baixo quando você quiser. Foi ali que Natália chorou pela primeira vez desde que havia saído de São Paulo. Uma coisa específica e inesperada. Que alguém soubesse, que alguém não julgasse, que alguém simplesmente colocasse o chá na prateleira. Valéria a abraçou de novo, no meio da cozinha cheirando a alecrim, e deixou que ela chorasse tudo. Com o correr das semanas, Gonçalves foi revelando seus ritmos. A feira livre acontecia às sextas-feiras na Praça Central, com barracas de frutas, queijos artesanais, mel, pão de milho e flores. Natália foi pela primeira vez numa manhã de junho,
enrolada num casaco grosso que havia comprado numa das lojas da praça, o cabelo preso num coque rápido. Estava grávida de quase 3 meses, e a barriga ainda não aparecia. Mas ela sentia dentro do casaco uma presença que ainda a surpreendia toda manhã. A feira tinha um cheiro bom. Café passado na hora, queijo Minas fresco, frutas maduras. As pessoas se cumprimentavam pelo nome, perguntavam da família, discutiam o preço do tomate com familiaridade de vizinhos. Para Natália, acostumada com o anonimato feroz de São Paulo, era quase surreal. Em São Paulo, ela havia morado durante anos a 300 metros de uma padaria, sem nunca saber o nome do dono. Aqui, em menos de uma semana, já sabia que a dona da banca de flores se chamava Dona Iraci, que o senhor do mel havia perdido metade das colmeias numa geada do ano passado e estava se recuperando, que a menina magra que vendia doces de leite na entrada da feira era filha da professora da escola municipal e tinha um talento absurdo para a matemática. Ela estava escolhendo peras quando ouviu uma voz ao lado. Essas aí são as melhores da feira, mas a do canto tem as que vieram de Cristina e são ainda mais doces. Virou-se. O homem que havia falado tinha uns 40 anos, estatura média, a pele morena, curtida de quem trabalha ao ar livre, as mãos grandes e calejadas segurando um cesto de palha com ervas e legumes dentro. Tinha o cabelo grisalho nas têmporas e um bigode fino. O que mais chamou a atenção de Natália não foi nenhuma dessas coisas. Foi o jeito como ele olhou para ela, sem arrogância, sem cálculo, sem o interesse que ela havia aprendido a reconhecer e desviar em anos de vida corporativa. Era apenas um olhar direto e tranquilo, de alguém que havia dito uma coisa simples e esperava uma resposta simples. Obrigada, disse ela. Primeira vez na feira? Ele perguntou. Segunda, mas na primeira semana eu vim tão cedo que quase tudo já tinha acabado. E deu uma risada curta. Aqui é assim. Quem chega depois das 8 pega o que sobrou dos mais preguiçosos. Você não parece preguiçoso. Acordo às 5 todos os dias. Disse isso sem orgulho nem queixa, apenas como fato. Tenho uma horta e um trecho de mata que precisa de cuidado. Você é agricultor? Sou guia de trilhas e mantenho uma área de preservação particular. Também planto o que como. Estendeu a mão. Heitor Tavares. Natália. Ela apertou a mão. Estou hospedada na casa da Valéria Drummond. Conheço a Valéria. Um sorriso apareceu. Todo mundo conhece a Valéria. Ela faz o melhor bolo de fubá da cidade. Ela faz. Natália concordou. E percebeu que estava sorrindo também. E que aquilo não havia custado nenhum esforço. A conversa terminou ali, sem dramas. Ele seguiu para o próximo estande. Ela caminhou até a banca do canto e comprou as peras mais doces que havia comido em anos. Mas quando voltou para casa e colocou as frutas sobre a mesa da cozinha, ficou alguns segundos parada, pensando naquele homem de mãos calejadas e olhar tranquilo. Não era nada. Era apenas um homem numa feira, mas havia algo na simplicidade daquele encontro que contrastava tão fortemente com tudo que havia sido sua vida nos últimos anos que ficou gravado de uma forma que ela não esperava. Naquela tarde, pelo telefone, recebeu uma mensagem do advogado confirmando que os documentos do divórcio haviam sido recebidos pela outra parte. O processo seguia seu curso. Ela leu a mensagem, respondeu com um sim, colocou o celular na gaveta da mesinha de cabeceira e saiu para ajudar Valéria a regar o jardim. Havia uma vida acontecendo, uma vida pequena, lenta, cheirando a terra molhada e gengibre. E ela era, surpreendentemente, suficiente. Julho trouxe as geadas. De madrugada a grama ficava branca de cristais e o bafo saía da boca como fumaça fina. Natália acordava cedo agora, não porque precisasse, mas porque o silêncio das 5 da manhã em Gonçalves tinha uma qualidade diferente de qualquer silêncio que ela havia experimentado antes. Era um silêncio cheio, de pássaros distantes, do vento entre os eucaliptos da encosta, do fogão a lenha que Valéria acendia antes do sol. Ela estava com quase 4 meses. A barriga havia chegado de vez, discreta, mas inegável, quando ela se olhava no espelho do banheiro ao trocar de roupa. Passou as mãos sobre ela naquela manhã com uma mistura de sentimentos que já não conseguia separar.
medo, espanto e algo que começava a aparecer assustadoramente com alegria. O médico de Gonçalves era um senhor de cabelos brancos chamado Dr. Edmar, que atendia numa salinha atrás da farmácia e tinha na parede fotos de pelo menos 40 anos de partos realizados naquela região. Valéria a levou na primeira consulta sem ser chamada, sentou na cadeira ao lado e segurou a mão de Natália enquanto o ultrassom mostrava o coração pulsando na tela pequena. O equipamento era antigo comparado com os que ela havia usado em São Paulo, mas o Dr. Edmar manuseava aquela sonda com a segurança de alguém que havia visto mais vida do que a maioria das máquinas modernas. Havia uma foto numa moldura dourada sobre a mesa dele. 4 gerações de uma mesma família que ele havia acompanhado desde o bisavô. Aquilo disse mais sobre quem era o Dr. Edmar do que qualquer diploma na parede. Forte, disse o Dr. Edmar com satisfação. Esse aí tem pressa de viver. Natália olhou para a tela por muito tempo. Aquela pulso rápido e perfeito era a coisa mais real que ela havia visto em meses. No caminho de volta para casa, Valéria perguntou com cuidado. O pai sabe? Não. Vai contar? Natália levou um tempo para responder. Observou a rua de terra, as casas com suas hortas nos quintais, uma criança correndo atrás de uma galinha no terreiro de alguém. Ainda não sei, disse por fim, mas sei que esse filho é meu e que não vou usar ele como moeda de troca. Valéria assentiu uma vez devagar. Isso é sabedoria, minha filha. Foi naquela semana que Heitor Tavares reapareceu. Ela estava no jardim de Valéria, tentando, sem muito sucesso, entender a diferença entre manjericão e alfavaca, quando ele passou pela rua de terra com uma enxada no ombro e parou ao ver a confusão no canteiro. Você está arrancando o alecrim achando que é mato, disse ele sem julgamento no tom. Natália olhou para a mão. De fato. Tenho 0 talento para isso. Ninguém nasce sabendo. Ele encostou a enxada no muro, entrou no jardim sem ser chamado e começou a mostrar com paciência como identificar cada planta pelo cheiro e pela forma da folha. Tinha um jeito de falar juntos que era fácil demais para ser casual. Ele explicava as coisas do mundo natural com uma clareza que não era condescendência. Era apenas alguém que amava o que sabia e não tinha problema de compartilhar. Ela prestou atenção de verdade. Não porque precisasse aprender sobre ervas, mas porque queria continuar ouvindo aquela voz calma. Aquela tarde no jardim durou mais do que Natália havia planejado. Ele mostrou como a hortelã se espalhava se não fosse contida, como o tomilho precisava de sol direto e drenagem, como as raízes de certas plantas podiam curar o solo ao redor delas, apenas por existirem. Havia nele uma paciência que não era resignação, era amor pelo que fazia. E Natália, que havia passado anos num mundo onde tudo era velocidade e resultado, encontrou naquela tarde algo que não sabia que havia perdido. O prazer de aprender algo completamente inútil para a carreira e completamente essencial para a vida. Quando Valéria apareceu na janela da cozinha chamando para o almoço, Heitor se despediu com um aceno e foi embora com a enxada no ombro. Valéria olhou para a sobrinha com um sorriso que não disse nada e disse tudo. Não fala, disse Natália. Não falei nada, respondeu Valéria. Agosto chegou e com ele um calor tímido que suavizou as manhãs. Natália havia começado a trabalhar remotamente, um projeto de consultoria jurídica que uma antiga colega lhe havia passado, suficiente para manter alguma independência financeira, sem precisar pisar numa cidade grande. Trabalhava algumas horas pela manhã e passava as tardes livres. Foi nessas tardes que Heitor começou a aparecer com mais frequência. Não havia um convite formal. As coisas aconteciam de forma orgânica. Ele passava pela rua e a via sentada no banco do jardim com um livro, perguntava se ela tinha vontade de conhecer uma trilha curta até um mirante que ficava a 20 minutos a pé. Ela dizia sim. Eles iam. Voltavam com os pulmões cheios de ar frio e o silêncio confortável entre eles. Ele nunca perguntou o que a havia trazido a Gonçalves. Ela nunca explicou. Mas numa tarde de agosto, enquanto desciam a trilha do mirante e ela precisou segurar o braço dele num trecho escorregadio, ele olhou para a barriga que o casaco volumoso não escondia mais e depois olhou para ela e não disse nada.
Apenas segurou o braço dela com mais firmeza até chegarem no caminho plano. Aquele silêncio comunicou mais do que uma conversa inteira poderia. Naquela noite, na mesa de Valéria, com sopa quente e pão assado na brasa, Natália finalmente contou a história. Não toda, mas o suficiente. O casamento que havia terminado, a traição, a saída de São Paulo, o filho que viria sem que o pai soubesse. Valéria já sabia a maioria, mas dizer em voz alta para si mesma tanto quanto para a outra foi diferente. "Você tem medo de que ele apareça?" perguntou Valéria. "Tenho medo de que, quando ele aparecer, ele tente transformar isso em negociação", disse Natália. "Ele trata tudo como negociação." "E você acha que vai aparecer?" Ela pensou no rosto de Rodrigo quando ela havia dito "tudo bem" e saído da sala. Na aliança sobre a cama, no envelope intocado, Rodrigo Cavalcante não estava acostumado com o silêncio. E o silêncio dela, ela sabia, devia estar incomodando. "Sim", disse Natália, "eventualmente ele vai aparecer." Mas aquela noite aquilo parecia distante. A sopa estava boa, o fogo crepitava no fogão a lenha, e lá fora a serra estava azul e fria sob as estrelas. Ela colocou as mãos sobre a barriga debaixo da mesa, sentiu o pulso quieto daquela vida pequena que crescia, e deixou a preocupação para depois. Havia tempo. Aqui, nesta cidade que cheirava a terra molhada e pão de milho, havia tempo. E enquanto aquele tempo existia, ela pretendia aprender a usá-lo bem. Setembro chegou com a primavera. As encostas da Serra de Gonçalves explodiram em verde e as flores silvestres tomaram os caminhos de terra como se a montanha inteira tivesse decidido, de uma vez, se recompor. Natália estava com 6 meses, e a barriga era agora uma presença inegável, que ela havia aprendido a carregar com uma dignidade que surpreendia até a ela mesma. O Dr. Edmar estava satisfeito com o desenvolvimento. "Menina", ele dissera na última consulta, com seu sorriso de 70 anos, "esse bebê tá saudável como a serra." Uma menina. Natália ficou com isso durante dias, testando a palavra, sentindo o peso e a leveza dela ao mesmo tempo. Uma menina. Ela não havia pensado em nome ainda, mas havia uma serenidade nova em saber. Como se o mistério tivesse diminuído um pouco e em seu lugar tivesse entrado algo mais sólido. Heitor soube do sexo do bebê sem que ela tivesse planejado contar. Estavam numa das tardes de trilha, desta vez num caminho mais suave que ela conseguia fazer sem se cansar demais, quando ela parou para descansar numa pedra plana e disse, olhando para o vale lá embaixo: "É uma menina." Ele estava ao lado dela, olhando para o mesmo vale. Ficou em silêncio por um momento, depois disse: "Nome já tem?" "Ainda não." "Tem tempo." Uma pausa. "Minha mãe se chamava Clara." Ela olhou para ele. Não havia subtexto na fala, nenhuma sugestão disfarçada. Era apenas um homem que havia compartilhado algo pequeno e verdadeiro, da forma como ele fazia todas as coisas, sem cálculo, sem intenção de impressionar. "Clara é bonito", disse ela. "É", concordou ele. E ficaram ali sentados na pedra um tempão, olhando para o vale verde e as nuvens baixas que rolavam pela encosta, sem precisar de mais nada além disso. Havia uma qualidade específica naquele silêncio que Natália passou os dias seguintes tentando nomear. Não era a ausência de conversa, era a presença de alguém que não precisava preencher cada pausa com palavras, que entendia que, às vezes, o mais importante que duas pessoas podem fazer juntas é simplesmente existir no mesmo lugar, olhando para a mesma coisa, sem exigir que o outro confirme continuamente que está ali. Era o silêncio de quem confia. E ela havia esquecido como aquilo soava. A relação entre os dois havia crescido como as plantas do jardim de Valéria. Sem pressa, sem anúncio, de uma forma que só ficava visível quando você recuava e olhava de longe. Não havia declarações, nem gestos românticos exagerados. Havia presença. Heitor aparecia quando ela precisava de ajuda para carregar algo pesado. Aparecia com um cesto de frutas da feira nos dias em que ela estava cansada demais para sair. Aparecia com histórias da serra, dos animais que ele encontrava nas trilhas.
das famílias que guiava pela mata e que às vezes o comoviam mais do que eles sabiam. Ele era um homem que havia escolhido viver de forma simples, não por falta de alternativa, mas por convicção. Isso Natália foi entendendo aos poucos, através das conversas que se esticavam para além do horário em que ela havia planejado voltar para casa. Heitor havia morado em Belo Horizonte por uns 10 anos, trabalhado em logística, tido uma vida urbana perfeitamente funcional. Mas havia voltado para Gonçalves, onde nascera, quando o pai ficou doente, e quando o pai se foi, simplesmente ficou. A cidade o havia recebido de volta sem perguntas. Era como se a montanha soubesse que ele pertencia a ela, e tivesse apenas esperado com a paciência que só a natureza tem. Ele retomou os caminhos que havia percorrido desde menino, aprendeu a guiar outros por eles, e foi descobrindo que transmitir aquela paisagem para quem nunca a havia visto era uma forma de recebê-la de novo pela primeira vez, vista pelos olhos de outros. Não saudade? Ela perguntou uma vez. De quê? Da cidade, da velocidade. Ele pensou com seriedade antes de responder. Às vezes tenho saudade de certas coisas. Cinema, restaurante bom, aquela energia de metrô cheio que você estranha quando some. Deu um sorriso. Mas velocidade em si, não. Aprendi que velocidade não é o mesmo que progresso. Natália ficou com aquela frase. Era simples, mas havia nela uma verdade que ela havia levado anos para descobrir da forma mais dolorosa possível. No fim de setembro, Valéria adoeceu. Nada grave, mas uma gripe que a deixou na cama por quase uma semana, tossindo e resmungando que estava ótima quando claramente não estava. Natália assumiu a casa sem discussão. Cozinhou, lavou, fez chá, buscou remédio na farmácia. Quando não estava com Valéria, Heitor aparecia para ajudar com o que fosse preciso no jardim ou nas compras. Numa tarde em que Valéria dormia, e os dois estavam na cozinha esperando a sopa ferver, sentados de lados opostos da mesa com xícaras de café entre as mãos, Heitor disse, "Você tá bem aqui?" Não era pergunta. "Tô", ela disse, e percebeu que era verdade de uma forma que não precisava de explicação. "Isso me assusta um pouco." "Por quê?" "Porque eu não planejei isso. Vim aqui sem plano nenhum e fui ficando." Ela olhou para a janela onde a montanha se via lá atrás, verde e quieta. "Na minha vida antiga, eu nunca fazia nada sem plano." "E como foi essa vida com plano?" Ela deu uma risada curta. "Você viu como chegou." Ele assentiu sem sorrir desta vez. "Às vezes, os melhores planos são os que a gente não faz." Ela ficou olhando para ele por um momento a mais do que pretendia. Ele não desviou o olhar. "Heitor", ela disse devagar, "você nunca me perguntou sobre o pai dela." "Não é da minha conta, mas você deve ter curiosidade." "Tenho", ele admitiu, "mas aprendi que as pessoas contam as coisas quando estão prontas, e que perguntar antes disso é empurrar alguém para dentro de uma história que ainda não terminou." Natália ficou em silêncio. O fogão borbulhava. Lá fora, um vento frio fazia as folhas do jardim sussurrarem. "Ele não sabe que eu estou grávida", disse ela finalmente. "Quando ele me pediu o divórcio, eu já sabia, mas não falei." "Por quê?" "Porque não queria que ele ficasse por pena, ou por obrigação." Ela levantou os olhos. "Ou porque um advogado disse que era melhor." Heitor ficou em silêncio um longo momento. Depois disse, "Isso foi corajoso. Ou foi burrice. Às vezes são a mesma coisa." Ele se levantou para mexer na sopa. "O que você vai fazer quando ele descobrir?" "Ele vai descobrir eventualmente. E quando isso acontecer, vou ter que estar muito firme em quem sou agora. Não quem eu era quando saí de São Paulo." Heitor provou a sopa, ajeitou o tempero, colocou a colher no descanso. Se virou para ela com aquele olhar tranquilo que ela havia aprendido a reconhecer como a forma mais sincera que ele tinha de prestar atenção. "Você não é mais a mesma de quando chegou", disse ele. "Isso dá para ver." E Natália soube que ele tinha razão, porque ela também via. Outubro veio com chuvas generosas, e as noites esfriando de novo antes que o verão chegasse de vez. Natália estava com 7 meses, e havia deixado de usar os casacos largos como disfarce. A barriga era grande e redonda, e ela havia chegado a uma paz com isso que ainda a surpreendia.
Quando caminhava pela Praça de Gonçalves, as mulheres da cidade a cumprimentavam com aquele afeto específico reservado às grávidas. A mão no ombro, o sorriso largo, o comentário sobre como ela estava linda. Ela havia deixado de estranhar aquele calor. Havia aprendido a recebê-lo. O processo de divórcio havia avançado sem que ela precisasse aparecer pessoalmente. Seu advogado, uma mulher discreta contratada antes de ela partir de São Paulo, cuidava de tudo por e-mail. Os bens eram poucos a dividir. O apartamento era de Rodrigo, a poupança dela era dela. Não havia nenhuma sociedade entrelaçada de forma complicada. O casamento havia sido, nesse sentido, uma coisa relativamente simples de desfazer no papel. O que não era simples era o silêncio. Rodrigo havia tentado ligar nos primeiros 2 meses. Ela não atendera. Havia mandado mensagens que ela lera sem responder. No 3º mês, as mensagens ficaram mais esparsas, depois pararam. Ela interpretou aquilo como o fim do esforço e seguiu em frente. Mas em meados de outubro, seu advogado a chamou por videoconferência com um tom levemente cauteloso. Natália, preciso te informar que a parte contrária solicitou um contato direto. Rodrigo Cavalcante quer conversar com você. Ela ficou em silêncio por um momento. Sobre o quê? Ele não especificou, mas mencionou que soube de circunstâncias novas. Natália fechou os olhos. Alguém havia falado. Uma amiga em comum, um conhecido, a rede de São Paulo que era grande, mas nunca tão grande quanto parecia. Ela sabia que aquele dia chegaria. Diga que estou bem e que o processo segue normalmente, disse ela. E que qualquer comunicação passe pelo canal jurídico. A advogada assentiu. Entendido. Mas Natália sabia que aquilo não era o fim. Conhecia Rodrigo. O homem que havia apresentado papéis de divórcio como se fosse uma reunião corporativa, não era do tipo que aceitava não ter controle sobre uma situação. Especialmente quando a situação envolvia algo que ele poderia reivindicar. Ela contou para Heitor naquela tarde, no banco do jardim onde os dois tinham o hábito de sentar no fim do dia, quando o sol começava a dourar a encosta. Não porque precisasse de conselho, mas porque havia se acostumado a não guardar as coisas sozinha, e aquilo ainda a surpreendia. Vai vir, ela disse. Não sei quando, mas vai. Heitor ficou em silêncio por um momento. Depois, e quando vier, o que você precisa? Ela pensou. Preciso estar em pé, do jeito que eu estou agora, não do jeito que eu estava quando saí de São Paulo. Você já está. Você diz isso como se fosse fácil de ter certeza. Não é fácil de ter certeza, ele disse com honestidade. Mas eu vejo você todos os dias. Sei a diferença. Natália ficou olhando para as montanhas. O sol estava descendo atrás delas, pintando o céu de tons quentes. Rodrigo Cavalcante chegou a Gonçalves numa quinta-feira de tarde fria, dirigindo um SUV preto que destoa completamente das ruas de terra da cidade. Natália o viu pela janela da sala antes de ele bater a porta. Ficou parada por um instante, com a mão sobre a barriga, respirando. Ele estava estacionado na rua de terra, olhando para a casa como se tentasse entender como aquele lugar existia. Havia algo quase cômico nisso. O homem de terno bege e carro de R$70 mil, parado diante de uma casa de tijolos aparentes, com um jardim bagunçado, e um gato laranja que o olhava da janela com total indiferença. Naquele contraste, Natália viu com uma clareza que não havia tido em 5 anos de casamento tudo o que havia sido errado entre eles. Ela havia tentado, por muito tempo, caber num mundo que era o mundo dele, e havia se perdido de si mesma no processo. Valéria apareceu ao lado dela sem fazer barulho, olhou pela janela e disse apenas, "Você quer que eu fique?" "Não, mas não vai muito longe." Ela abriu a porta ela mesma. Rodrigo estava diferente. Não fisicamente, ele sempre foi bem apresentado, o terno bege de viagem impecável, mesmo depois de horas de estrada. Mas havia algo no rosto que ela não havia visto antes, uma desorientação que ele tentava disfarçar com a postura habitual. Ele olhou para ela, para a barriga, voltou para o rosto dela. "Natália", disse, e havia algo hesitante na voz. "Rodrigo." Ela abriu mais a porta. "Pode entrar." A sala de Valéria
Era exatamente o oposto do escritório onde ele havia lhe entregado os papéis de divórcio. Peças de artesanato nas paredes, colchas de crochê sobre o sofá de couro velho, uma pilha de livros sobre a mesa de centro. Rodrigo sentou na borda do sofá como se tivesse medo de amassar algo. "Por que você sumiu?" ele começou. "Eu não sumi. Você soube onde eu estou. Levei meses para descobrir. Porque eu não quis que você soubesse antes." Ele olhou para a barriga de novo. Havia uma expressão no rosto que ela leu com precisão. Não era amor nem arrependimento. Era a expressão de alguém que percebeu que havia perdido o controle de uma variável. "Por que você não me contou?" "Quando eu soube, você estava me entregando papéis de divórcio", ela disse com uma calma que surpreendeu até ela mesma. "Não me pareceu o momento." "Natália, isso muda tudo. Para você, talvez. Para mim, não." Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. "Ela é minha filha." "É. Eu tenho direitos. Você tem." Ela não desviou o olhar. "E eles serão discutidos através do meu advogado, dentro do processo legal, como toda questão entre nós daqui em diante." Rodrigo ficou em silêncio. Aquilo claramente não era o roteiro que havia planejado para a conversa. Ele estava acostumado a conduzir, a definir os termos, a fechar acordos. "Eu cometi um erro", ele disse finalmente, mais baixo. "Vários", respondeu ela sem crueldade. "Mas isso não é uma conversa sobre erros, Rodrigo. Essa conversa não acontece aqui, desta forma agora. Você está com alguém?" A pergunta saiu de uma forma que ela reconheceu. Não era ciúme. Era verificação de território. Ela não respondeu imediatamente. Pensou em Heitor, no banco do jardim, no olhar tranquilo, nas mãos calejadas, nas conversas que não custavam nada e valiam tudo. "O que eu tenho ou deixo de ter na minha vida privada não é assunto seu." Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou devagar, ajeitou o paletó, olhou ao redor da sala de Valéria, como se tentasse entender como ela havia chegado aqui. "Você sempre foi muito orgulhosa. Você confunde orgulho com dignidade", ela disse. "São coisas diferentes." Rodrigo caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta e olhou para ela sobre o ombro. "Posso entrar em contato com seu advogado?" "É exatamente o que espero que você faça." Ele assentiu uma vez, devagar, e saiu. Natália ficou em pé no meio da sala ouvindo o motor do SUV preto arrancar e se afastar pela rua de terra. Quando o som sumiu completamente, ela colocou as duas mãos sobre a barriga e respirou fundo. Valéria apareceu na porta da cozinha com 2 xícaras de chá. "Chá de erva doce", disse, "para acalmar." Natália pegou a xícara, foi até o sofá e sentou. A barriga estava quieta. A cidade estava quieta. A montanha lá fora estava absolutamente quieta. Ela havia ficado de pé, da forma que precisava. Depois de Rodrigo ir embora, algo mudou em Natália. Não da forma dramática que ela havia temido durante semanas. Mudou como muda uma estação. Gradual, quase invisível no dia a dia, mas inegável quando você olhava para trás e comparava. Ela havia enfrentado o que mais temia e saído inteira, mais do que inteira, saído mais firme do que havia entrado. A criança dentro dela parecia sentir isso também. Nos dias seguintes à visita de Rodrigo, os movimentos do bebê ficaram mais vivos, chutes pequenos e decididos que ela interpretava com o afeto irracional que só uma mãe consegue ter por um fenômeno puramente biológico. Clara, como havia começado a chamá-la mentalmente, tinha pressa. Heitor soube da visita naquela mesma noite. Ela o encontrou na praça por acaso, quando foi buscar um remédio que Valéria havia pedido, e contou tudo num banco ao lado do coreto, enquanto as luzes da praça acendiam uma por uma com a chegada da noite. Ele ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. "Você ficou de pé." "Fiquei. Sabia que ia ficar." Ela o olhou. "Como você podia saber?" "Eu não sabia." "Porque eu vi você chegar aqui", disse ele. "E vi como você foi mudando. Uma pessoa que muda dessa forma por dentro não cede na hora que importa." Natália ficou olhando para ele por um tempo que seria incômodo com qualquer outra pessoa.
Com Heitor, não era. Era apenas o tempo que levava para as coisas se assentarem. Você é uma boa pessoa, Heitor Tavares, ela disse finalmente. E deu uma das suas risadas curtas e baixas. Não sou extraordinário. Apenas presto atenção. Isso é mais raro do que você imagina. Eles voltaram para a casa de Valéria caminhando lado a lado no frio da noite. Na esquina, antes da rua de terra, ele parou. Natália. A voz era mais hesitante do que o costume. Eu não sei como as coisas vão se desenvolver. Não sei o que você planeja para depois que o bebê nascer. Se vai ficar aqui, se vai voltar para São Paulo, se vai fazer outra coisa completamente diferente. Ele fez uma pausa. Mas eu quero que você saiba que o que aconteceu entre a gente nesses meses, as conversas, as trilhas, tudo isso, foi real para mim. Não foi obrigação nem conveniência. Ela ficou muito quieta. Eu sei que sua vida está num momento complicado, ele continuou, e não estou pedindo nada. Só estou dizendo que quando as coisas se acomodarem e quando você souber o que quer, eu gostaria de continuar fazendo parte disso, do jeito que fizer sentido para você. O poste amarelo na esquina os iluminava de lado, e havia no rosto de Heitor uma expressão que ela havia visto poucas vezes, a vulnerabilidade deliberada de alguém que decidiu dizer uma coisa verdadeira, sabendo que a resposta poderia ser qualquer coisa. Era a coragem mais discreta do mundo, aquela que não precisa de plateia nem de gesto dramático, apenas de honestidade. Natália ficou olhando para ele na luz amarela do poste. Pensou em como havia chegado a Gonçalves quebrada por dentro e cheia de segredos. Pensou em como ele nunca havia exigido as histórias dela, apenas esperado. Pensou em como era diferente estar com alguém que não tentava te encaixar num papel. Eu não sei o que quero ainda, disse ela honesta, mas sei que você é parte importante de como me tornei o que sou agora, e isso não vai embora. Ele assentiu uma vez. Estava satisfeito com isso. Era quem ele era. Alguém que sabia esperar sem exigir o tempo dos outros. Enquanto isso, em São Paulo, Rodrigo havia voltado para sua vida com uma agitação que as pessoas ao redor notavam, mas não comentavam. O relacionamento, que havia sido o motivo do divórcio, havia se revelado menor do que o brilho que parecia ter na distância. A outra mulher era interessante, mas não era Natália. Não tinha aquela calma cortante de Natália, aquela capacidade de ser ferida e não demonstrar até o momento em que escolhia demonstrar, que era sempre o momento certo e nunca o momento esperado. Ele havia contratado um segundo advogado para acompanhar o processo de reconhecimento de paternidade, seguindo os canais legais como ela havia pedido. Mas todo dia acordava pensando no rosto dela na sala de Valéria, na barriga redonda, nos olhos que não tinham mais nada de suplicante, só firmeza. Havia uma mulher em Gonçalves que ele havia abandonado por uma crise que em retrospecto parecia absurdamente pequena. E essa mulher havia construído algo sem ele, sem precisar dele. E isso o incomodava de uma forma que levou semanas para nomear como o que realmente era. Remorso. Não pelo bebê. Pelo que havia desperdiçado. Havia noites em que ele ficava no apartamento grande e silencioso de São Paulo, olhando para a cidade lá embaixo, e pensava naquela sala de Valéria com os artesanatos nas paredes e as colchas de crochê no sofá. Havia algo naquele lugar que o havia perturbado mais do que ele admitia. A evidência de que uma vida completamente diferente da que ele havia construído era não apenas possível, mas estava acontecendo ali, sem o luxo e sem a velocidade, e parecia muito mais inteira do que qualquer coisa que ele conhecia. Em novembro, Natália recebeu uma carta formal do advogado de Rodrigo, propondo um acordo de paternidade e guarda compartilhada que era mais razoável do que ela havia esperado. Leu com atenção, fez suas anotações, enviou para a advogada com comentários específicos. O processo seguia. Era burocrático e às vezes cansativo, mas era justo, e era tudo que ela havia pedido, que fosse através dos canais certos. O que veio junto com a carta formal, entretanto, foi um envelope separado, manuscrito, com uma linha só, na letra que ela reconhecia de 5 anos de bilhetes e recados. Desculpa, não pelo processo, pelo que eu disse antes, que fosse rápido e sem drama. Você merecia mais do que isso.
Ela ficou olhando para a linha por muito tempo. Depois guardou o envelope na gaveta, não jogou fora, não porque fosse usá-lo para algo, mas porque era o primeiro momento honesto que ele havia tido com ela, e isso merecia, ao menos, não ser descartado. Aquela noite, Valéria fez bolo de fubá. Sentaram as duas à mesa com fatias grossas e café preto forte, e Natália contou da carta. Você acredita nele? Perguntou Valéria. Acredito que ele está sendo sincero agora, disse ela com cuidado. Não sei se as motivações são todas limpas, mas a frase em si acho que é verdadeira. E isso muda alguma coisa? Natália pensou. Muda a textura do passado, mas não muda o presente. Valéria bebeu o café. Você cresceu muito, minha filha. Essa cidade me ajudou. Essa cidade e outras coisas. A velha deu um sorriso com um quê de malícia. Valéria. Tô quieta, tô quieta. Natália riu. Aquele riso que ela havia reencontrado em Gonçalves, largo, sem cálculo, completamente diferente dos sorrisos contidos que havia praticado por anos em salas de reunião e jantares corporativos. Fora, a noite de Gonçalves estava quieta e estreladíssima. A montanha era um vulto escuro contra o céu que nem parecia real. Natália colocou a mão sobre a barriga e sentiu Clara se mexer, um chute longo e decidido. Eu sei, ela disse baixinho. A gente já venceu a parte difícil. Dezembro chegou com o verão da serra. Dias quentes e abertos, noites que ainda tinham um frescor que São Paulo nunca tinha, e as flores do jardim de Valéria em plena explosão de cor. Natália estava com 8 meses e meio e havia parado de fazer planos muito à frente. Aprendera que a gestação tinha sua própria agenda e que fingir controle sobre ela era uma forma elegante de gastar energia. O quarto do fundo da casa de Valéria havia sido silenciosamente transformado. Uma cômoda antiga pintada de branco agora tinha gavetas forradas com papel florido. Uma rede pequena ficava presa entre 2 ganchos na parede. E no canto, dobrado sobre a cadeira de balanço que Heitor havia consertado numa tarde de sábado, sem que ninguém pedisse, estava o edredom de crochê que Valéria havia feito ao longo dos últimos 2 meses, nos tons que ela chamava de cor de amanhecer de serra, branco, bege e um rosa muito suave. Natália havia passado muito tempo naquela cadeira de balanço. Era lá que ela pensava, que organizava o que havia sido aquele ano impossível, que olhava para os sapatinhos brancos de laço de cetim que carregara desde São Paulo e que agora estavam sobre a cômoda como um talismã. Em uma dessas tardes, Heitor apareceu na varanda com uma caixa de madeira que ele havia feito com suas próprias mãos. Um pequeno baú de cedro com o nome Clara entalhado na tampa, as letras simples e limpas, o tipo de coisa que dura décadas. Ele colocou sobre a cômoda ao lado dos sapatinhos, sem dizer muita coisa. Só olhou para Natália na cadeira de balanço e disse, para guardar as primeiras coisas dela. Ela ficou olhando para o baú por um tempo. Depois disse, Heitor, por que você faz isso? Faz o quê? Aparece. Sem que eu peça. Sem que eu prometa nada. Ele encostou na moldura da porta com os braços cruzados, pensando com aquela seriedade que ela havia aprendido a reconhecer como a forma dele de respeitar uma pergunta. Porque você merece alguém que apareça, disse finalmente. E porque eu quero aparecer. Não é mais complicado do que isso. Natália ficou em silêncio. Depois, eu tô começando a entender que não é. Aquilo era o máximo que ela conseguia dizer naquele momento. E ele sabia disso. E estava bem com isso. Mas era aqui que a história guardava seu segredo mais profundo. O que ela ainda não havia contado para ninguém, nem para Valéria, nem para Heitor, nem para a advogada. Um segredo que não era vergonhoso nem trágico, mas que ela havia guardado porque ainda não entendia completamente o que significava. Quando tinha 18 anos, antes da faculdade, antes de São Paulo, antes de Rodrigo, Natália havia estado grávida uma vez. Uma gravidez que ela perdera precocemente, num quarto de pensionato em Campinas, sozinha, sem que ninguém soubesse. Tinha sido devastador de uma forma que ela havia enterrado tão fundo que por anos acreditou ter superado completamente. Mas naquele tempo, em Gonçalves, na cadeira de balanço, com as mãos sobre a barriga de Clara, aquela memória havia voltado.
não com crueldade, mas com um significado novo, como se aquela perda antiga fosse parte do caminho que a havia levado até aqui. Como se tudo que havia parecido destruição ao longo dos anos tivesse sido, na verdade, preparação. Ela não estava pronta para contar isso para ninguém ainda, mas estava pronta para carregar sem o peso de antes. Havia algo libertador em perceber que certas coisas não precisam ser contadas para serem resolvidas. Que a cura de algumas feridas acontece em silêncio, nos momentos em que você olha para o que tem agora e entende que o caminho que parecia errado foi, na verdade, o único possível. Natália não perdoava o passado no sentido de apagá-lo. Ela o incorporava, deixava que fosse parte do que a havia feito quem era, e seguia com aquilo como se fosse lastro, não âncora. Em meados de dezembro, Rodrigo ligou diretamente para ela pela primeira vez em meses. Ela atendeu porque o advogado havia avisado que ele pediria isso. A conversa foi curta e diferente das que ela havia imaginado, sem arrogância, sem negociação, apenas a voz cansada de um homem que queria saber se ela estava bem. "Tô bem", disse ela. "Eu soube que está em Gonçalves, cidade pequena no sul de Minas." Parece bem distante da sua vida." "Parece, mas não é." Uma pausa. "É muito mais perto do que qualquer coisa que eu tinha antes." Ele ficou em silêncio. Depois, "O acordo que o meu advogado mandou. Você tem alguma objeção?" "Algumas pequenas. Minha advogada vai entrar em contato." "Tudo bem." Outra pausa. Longa. "Natália, sobre o que eu escrevi na carta..." "Não precisa desenvolver", ela disse. Não com frieza, mas com firmeza gentil. "Recebi. Entendi. Não muda o caminho, mas entendi." "Ok." A voz estava baixa. "Cuida de você." "Vou cuidar." E foi isso. A ligação terminou sem drama, sem lágrimas, sem recriminações. Exatamente como ela havia precisado que fosse. Foi naquela mesma semana que aconteceu algo que ela não havia planejado e que reorganizou tudo que ainda estava em suspensão. Heitor a convidou para uma caminhada curta até um mirante diferente dos que eles já tinham ido. Mais longe, mais acessível para ela desde que fosse devagar. Ela concordou. Era fim de tarde e o sol estava dourado e horizontal, aquela luz de dezembro que transforma tudo em cenário de fotografia. Eles pararam no mirante quando o sol estava quase no horizonte. A serra se estendia em camadas de verde e azul que iam ficando mais claras conforme se afastavam. Nenhuma cidade visível, nenhum prédio, apenas montanha sobre montanha até onde a vista alcançava. "Tem algo que eu quero te contar", disse Heitor. Ela o olhou surpresa pelo tom levemente diferente do usual. Ele ficou olhando para o vale antes de falar. "Quando eu voltei para Gonçalves depois de anos fora, eu achei que estava fugindo. Todo mundo ao redor achava que eu estava fugindo. Da cidade, do fracasso de relacionamentos que não deram certo, da sensação de que a vida urbana não era para mim." Fez uma pausa. "Levei uns 2 anos para entender que não estava fugindo de nada, estava vindo em direção a algo." Ela esperou. "E quando você apareceu na feira naquele dia de junho, escolhendo a pera errada," um sorriso breve, "eu não soube o que aquilo era, mas soube que era alguma coisa." Natália ficou muito quieta. "Eu não tô te pedindo nada que você não possa dar", ele disse. "Não tô pedindo que você fique em Gonçalves se não for o que você quer. Não tô pedindo promessa nenhuma antes da hora. Mas tô te pedindo para não fechar uma porta que eu acho que os dois sabem que existe." O sol desapareceu atrás da montanha mais distante. O céu ficou roxo e laranja ao mesmo tempo. Abaixo deles, a serra ficou quieta de um jeito que só a natureza consegue. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo muito maior. Natália colocou a mão sobre a barriga. Clara deu um chute suave. E ela entendeu, ali naquele mirante de fim de tarde, que aquele ano impossível havia sido exatamente o que precisava ser. "Não vou fechar", disse ela, simples como ele falava, verdadeiro como ele era. E aquilo foi o suficiente. A madrugada de 18 de dezembro chegou fria e estrelada, como todas as madrugadas de Gonçalves naquela época do ano. Natália acordou com uma dor que era diferente de tudo que havia sentido antes. Não aguda, não emergencial, mas insistente e ritmada,
como se o próprio corpo estivesse marcando um compasso. Ficou deitada por alguns minutos, monitorando o ritmo, como o Dr. Edmar havia ensinado. Depois se levantou, colocou o robe e foi até o quarto de Valéria. A velha acordou antes que ela batesse na porta. Parecia que havia passado a gravidez inteira em estado de vigília leve para exatamente este momento. Se levantou, calçou os chinelos, colocou a mão na testa de Natália como se medisse temperatura e disse com toda a calma do mundo: "Vamos fazer o saquinho que a gente preparou e ligar para o Dr. Edmar." Natália deu uma risada que saiu como um sopro tenso. "Tá ótima você, né? Uma de nós precisa estar." Valéria já estava abrindo o armário. "Onde você colocou o saquinho?" "Embaixo da cama." Enquanto Valéria ligava para o Dr. Edmar, Natália ficou parada na janela do quarto, olhando para a rua de terra escura lá embaixo. Algumas estrelas. O vulto da montanha contra o céu, que tinha aquele azul muito escuro de antes do amanhecer. Um gato passeando tranquilamente pelo meio da rua. Gonçalves dormia. E dentro de pouco tempo ela pensou, alguém que ainda não havia chegado ao mundo ia mudar tudo isso para sempre. O Dr. Edmar apareceu em 20 minutos de carro, com a maleta e aquele sorriso de quem já fez isso tantas vezes que sabe distinguir a urgência real da urgência da ansiedade. Examinou Natália na sala, confirmou que estava bem e que havia tempo, e sugeriu que fossem para o pequeno hospital da cidade vizinha, Venceslau Brás, onde ele atendia regularmente. No caminho para o carro, Natália pediu para Valéria mandar uma mensagem para Heitor. Não porque precisasse dele lá, mas porque havia algo que ela queria que ele soubesse ao acordar. Valéria mandou a mensagem sem comentário. O hospital era pequeno e limpo, com enfermeiras que conheciam o Dr. Edmar pelo primeiro nome, e uma calma de interior que era completamente diferente da agitação técnica e fluorescente dos grandes hospitais de São Paulo, que Natália havia frequentado profissionalmente em outros contextos. Aqui havia silêncio e competência ao mesmo tempo, e ela se deixou conduzir com uma confiança que nunca havia conseguido em lugares maiores. As horas que se seguiram foram longas e curtas ao mesmo tempo. Dor que vinha em ondas, com intervalos onde ela respirava fundo e pensava em coisas pequenas e concretas. O cheiro do alecrim do jardim de Valéria, o som do fogão a lenha, o baú de cedro com o nome entalhado, os sapatinhos de laço de cetim sobre a cômoda. Havia um momento em algum ponto das 3 da manhã em que a dor era intensa o suficiente para apagar tudo que não fosse o presente absoluto. E Natália descobriu que aquilo não era apenas sofrimento, era clareza. A mente que passou anos planejando, antecipando, se protegendo ficou completamente quieta, deixando apenas o que era real. O corpo que sabia o que fazer, a enfermeira que segurava sua mão, a montanha lá fora na escuridão e aquela vida insistente que queria chegar. Valéria ficou do lado de fora, mas entrou cada vez que Natália pediu e saiu cada vez que Natália precisou de silêncio. Era esse equilíbrio exato que havia tornado aquela mulher de cabelos brancos e avental florido uma das pessoas mais importantes da vida de Natália num espaço de meses. O Dr. Edmar estava tranquilo. "Tá indo bem", ele dizia de tempos em tempos. "Esse bebê sabe o que está fazendo." Ao amanhecer, com o céu virando aquele roxo claro que precede o sol, Clara nasceu. Natália ouviu o choro antes de ver. Um choro forte, indignado e absolutamente vivo que encheu a sala pequena de uma forma desproporcional ao tamanho da criatura que o produzia. O Dr. Edmar fez o que precisava ser feito com eficiência tranquila. As enfermeiras se moviam com aquela coreografia silenciosa de quem faz aquilo com amor. E então puseram Clara sobre o peito de Natália. A criança estava vermelha e furiosa, e perfeita. Natália ficou olhando para ela sem conseguir falar. Havia planejado ser prática neste momento, racional, a mulher que havia gerenciado uma gravidez inteira com precisão jurídica. Mas quando aquele peso quente e pequeno pousou sobre ela, tudo o que havia planejado desapareceu completamente. Ela chorou. Chorou de um jeito que não havia conseguido chorar em nenhum outro momento daquele ano. Sem controle, sem cálculo, sem se preocupar com o que pareceria. Chorou pela traição que a havia partido no escritório de vidro.
Chorou pela noite em que havia deixado a aliança sobre a cama. Chorou pela solidão do táxi em direção à rodoviária. Chorou por uma perda muito antiga, de quando tinha 18 anos, num quarto de pensionato em Campinas. Chorou por tudo que havia sido difícil e por tudo que havia se tornado possível. E quando as lágrimas diminuíram, o que restou foi apenas isso. Ela, Clara. O amanhecer entrando pela janela do pequeno hospital. A vida que havia insistido em acontecer. Havia algo profundamente simples naquele momento que ela não havia esperado. Esperava complexidade, revelação dramática, a sensação de que tudo havia mudado de uma vez. O que veio foi diferente. Uma certeza quieta, como quando você finalmente encontra o objeto que procurava há horas e percebe que estava no lugar mais óbvio do mundo. Era como se parte dela sempre tivesse sabido que chegaria aqui. Que aquele bebê furioso e perfeito havia estado a caminho muito antes de qualquer decisão que ela havia tomado ou deixado de tomar. Valéria entrou depois e ficou na porta por um momento, olhando para as duas. Não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Horas depois, quando Natália estava descansada e Clara dormia embrulhada no berço ao lado, uma mensagem chegou no celular. Era de Heitor. Que bom que as duas estão bem. Quando você quiser visita, é só falar. Ela sorriu lendo a mensagem. Aquele era Heitor. Presente sem invadir. Disponível sem exigir. A versão mais honesta que ela havia encontrado de como uma pessoa podia cuidar de outra. Ela respondeu, amanhã. E fechou os olhos com aquela palavra pulsando dentro dela, como uma promessa pequena e suficiente. Amanhã. Fora, Gonçalves acordava devagar. Um galo cantou. O sol saiu atrás da serra e tingiu o céu de laranja e ouro, aquela mesma cor do pôr do sol no escritório de vidro onde tudo havia começado a desmoronar. Mas desta vez, a cor não sufocava. Desta vez, ela era apenas bonita. 6 meses depois do nascimento de Clara, Gonçalves tinha um novo ritmo. Não diferente do anterior. As mesmas ruas de terra, a mesma praça com a igrejinha de pedra, o mesmo cheiro de café e jasmim que acordava a cidade toda manhã. Mas havia um detalhe novo. O som de um chocalho de madeira vindo da varanda da casa de Valéria Drummond, nas tardes de sol, e uma rede pequena pendurada entre 2 pilares, onde uma criança de olhos escuros observava o mundo com a seriedade específica de quem ainda está aprendendo o que é uma folha, o que é vento, o que é aquela coisa dourada que aparece no céu toda manhã. Clara Assunção havia chegado ao mundo com pressa e ficado com a calma que sua mãe havia aprendido. Tinha os olhos escuros de Rodrigo, mas o jeito de observar as coisas era completamente próprio. Uma seriedade curiosa, uma atenção aos detalhes mínimos do mundo que fazia qualquer adulto que ficasse perto dela sentir que estava sendo estudado com carinho. Valéria dizia que ela era velha por dentro. O doutor Edmar dizia que era inteligência. Heitor dizia que ela lembrava as aves da mata, que ficam completamente quietas antes de se mover com absoluta precisão. Natália trabalhava agora 3 horas por manhã. Os projetos de consultoria jurídica, que havia expandido aos poucos para incluir clientes de cidades da região que precisavam de orientação especializada, sem precisar se deslocar para capitais. Havia descoberto que sua formação e experiência de São Paulo tinham muito mais aplicação num contexto de interior do que ela imaginara. E havia descoberto, mais importante, que trabalhar assim com autonomia e propósito, sem a pressão de hierarquias corporativas e reuniões de vaidade, era o tipo de vida profissional que ela havia querido sem saber nomear. Havia uma satisfação específica em resolver um problema real para uma pessoa real que a procurava pelo nome, numa cidade onde ela era conhecida. Em São Paulo, ela havia sido peça de uma engrenagem enorme, competente e substituível. Aqui, ela era uma pessoa que sabia de coisas que as outras pessoas precisavam saber, e aquela diferença, pequena no papel, era enorme na experiência cotidiana. Ela havia chegado à conclusão, tarde, mas firme, de que prestígio e relevância não são a mesma coisa. Havia um acordo com Rodrigo havia sido finalizado em março. Paternidade reconhecida, guarda definida com sensatez.
Clara passaria com ele períodos combinados, conforme ela fosse crescendo e as circunstâncias fossem evoluindo. Rodrigo havia aceitado os termos sem drama, e em seus encontros para tratar dos assuntos práticos, havia uma civilidade que Natália não esperava, mas recebia com gratidão. Ele vira Clara uma vez, numa tarde organizada com cuidado pelas advogadas das duas partes, e havia ficado em silêncio longo olhando para a filha. Não disse nada grandioso, mas havia algo no rosto dele que era genuíno, e ela escolheu acreditar nisso. Não havia reconciliação. Não havia amizade. Havia dois adultos que um dia haviam se amado e agora dividiam uma responsabilidade com o mínimo de atrito possível. Era menos do que os romances prometem e muito mais do que a maioria das histórias entrega. Natália havia aprendido, ao longo daquele ano impossível, que encerrar uma história com dignidade não significa que não doeu. Significa que você escolheu, no ponto em que tinha que escolher, não deixar a dor decidir por você. Rodrigo havia sido parte importante de quem ela era. Não seria apagado, mas havia ficado onde pertencia, no passado que a havia moldado, não no presente que ela havia construído. Heitor Tavares tinha uma chave da casa de Valéria desde abril. Não havia uma cerimônia para isso. Não houve um pedido formal. Havia apenas uma tarde em que ele chegou e Valéria disse, enquanto servia o café: "A chave reserva está no gancho da entrada. Você pode pegar a sua." E ele disse, "Obrigado", e pegou, e aquilo foi tudo. Era assim que as coisas funcionavam entre pessoas que haviam aprendido a não complicar o que já era simples. Havia uma beleza específica nisso que Natália reconhecia agora, de um jeito que não conseguiria ter reconhecido um ano antes. A beleza da ausência de performance. Não havia nada para provar naquela casa, nenhum papel a sustentar, nenhuma expectativa a gerenciar. Havia apenas pessoas que gostavam umas das outras e encontravam formas cotidianas de demonstrar isso sem precisar de audiência. Ele continuava guiando trilhas, continuava na horta, continuava aparecendo com frutas da feira e histórias da mata, e havia acrescentado à rotina uma nova habilidade que ninguém havia pedido, mas todos apreciavam. Era capaz de embalar Clara em aproximadamente 3 minutos, um recorde que Valéria havia cronometrado com o relógio da cozinha e anunciado com orgulho desproporcional. Numa tarde de junho, quase um ano exato desde aquela primeira conversa na feira sobre peras e a banca do canto, Natália e Heitor estavam sentados no banco do jardim, com Clara entre eles, acordada e curiosa, segurando um galho de alecrim com a seriedade de quem está conduzindo um experimento científico. O sol estava naquele ângulo preguiçoso de fim de tarde que tornava tudo dourado. As flores do jardim de Valéria abertas e ruidosas de abelhas, e havia no ar aquele cheiro misturado de terra e alecrim e café que Natália havia aprendido a associar com a sensação de estar no lugar certo. "Você tem pensado em São Paulo?" Heitor perguntou. Era uma pergunta que ele nunca havia feito diretamente. Natália sabia por quê. Não queria que ela respondesse com base no que achava que ele queria ouvir. Ela pensou de verdade antes de responder. "Penso nela às vezes", disse, "como num lugar que existiu, como alguém que eu fui." Fez uma pausa. "Mas não sinto falta da vida que eu tinha lá. Sinto falta de certas coisas, um cinema bom, alguns restaurantes, a energia de vez em quando." Olhou para Clara mexendo no galho de alecrim com toda a concentração do mundo. "Mas não é a cidade que eu extraio. São momentos, e esses momentos eu posso ter em outros lugares. Inclusive aqui. Inclusive aqui." Heitor ficou em silêncio por um momento. Depois, perguntei por que recebi um convite para liderar um projeto de turismo ecológico numa serra no Espírito Santo. 2 meses de trabalho. Seria bom financeiramente, mas me tiraria de cá por esse tempo. Olhou para ela de lado. "E não quero tomar essa decisão sem falar com você primeiro." Natália ficou olhando para ele. Aquilo era novo. Não porque ele houvesse pedido permissão, mas porque ele havia reconhecido naturalmente que havia uma vida compartilhada que merecia ser considerada. "Você deve ir", disse ela. "É um trabalho que faz sentido para você. E você? Eu tenho a Valéria, tenho meu trabalho. Tenho essa criança que vai começar a engatinhar qualquer dia e vai colocar tudo abaixo." Ela sorriu. "Vou ficar bem."
Eu sei que vai ficar bem, disse ele, mas vou sentir falta. Eu também, ela disse. E era verdade, sem drama e sem susto. Era apenas verdade. Valéria apareceu na porta da cozinha naquele momento, com um pano de prato no ombro e uma expressão de quem estava ouvindo tudo há um bom tempo e fingia que não. Era ela ao natural. Presente sem precisar anunciar, atenta sem ser invasiva, parte daquele novo mundo com a firmeza das árvores antigas que existem antes de você chegar e continuam depois que você vai. O bolo de fubá tá pronto, disse ela. Quem tiver tendo conversa importante pode continuar depois do café. Eles riram. Clara agitou o galho de alecrim como se concordasse. E foi isso. Foi assim. Sem fanfarra, sem revelação espetacular de última hora, sem o amor que derruba tudo e reconstrói nos filmes. Foi ao contrário. Com a vida que reconstrói aos poucos, em tardes silenciosas, em chás de gengibre, em chaves entregues naturalmente no gancho da entrada. Em um bebê de olhos escuros olhando para o mundo, com a seriedade de quem tem muito tempo pela frente. Em dois adultos que haviam aprendido, por caminhos diferentes e igualmente tortuosos, que a melhor forma de amar alguém é não exigir que essa pessoa seja mais do que é. Natália. Assunção havia chegado a Gonçalves com uma mala, um segredo e os cacos de algo que havia acreditado ser sua vida. Havia descoberto que os cacos eram matéria-prima, não resto. Que a montanha tinha espaço para quem chegava disposto a ser transformado por ela. Que o silêncio, quando você parava de temê-lo, revelava as coisas com uma clareza que o barulho nunca permitia. E que às vezes o amor mais sólido não é o que chega como tempestade. É o que aparece como Heitor Tavares na feira numa sexta-feira fria, com um cesto de palha e uma informação sobre peras, e fica. Simplesmente fica. Aquela tarde, enquanto o sol dourava as encostas pela janela da cozinha e Valéria cortava o bolo com a mesma cerimônia que colocava em tudo, Natália olhou ao redor e fez um inventário silencioso do que havia naquela sala. Uma velha que a havia recebido sem perguntas e ficado sem sair. Um homem que havia aprendido que amar alguém pode ser simplesmente aparecer quando a outra pessoa precisa e saber recuar quando não precisa. Uma filha de olhos escuros que havia chegado ao mundo certa de si mesma de um jeito que ainda levaria anos para a mãe compreender completamente. Era uma vida pequena, medida em metros quadrados de jardim e quilômetros de trilha. Era uma vida enorme, medida em tudo que importava. Enquanto o sol dourava mais uma vez as encostas da serra e o cheiro de bolo de fubá tomava a casa inteira, Natália percebeu que não havia mais nada a que retornar. Porque o lugar onde você finalmente aprende a respirar é, por definição, o lugar onde você está em casa. Se essa história tocou algo em você, se você reconheceu numa frase, numa cena, numa escolha silenciosa de Natália, algo que também existe na sua vida, então você já entende por que fazemos isso. Aqui no canal, toda a história que contamos é sobre gente real, fazendo escolhas humanas em momentos impossíveis, sobre como se parte, sobre como se reconstrói, sobre o que se encontra quando a gente para de correr e aprende a ficar parado numa montanha por tempo suficiente para ouvir o que o silêncio tem a dizer. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Clique no botão vermelho e venha para a nossa comunidade. Deixe seu like se essa história ficou com você. E nos conte nos comentários, você já teve que partir para encontrar a si mesmo? Sua história importa e queremos lê-la. Até o próximo encontro. Havia uma história que ela contaria a Clara um dia, quando a menina tivesse idade para entender. Sobre uma aliança deixada sobre uma cama. Sobre sapatinhos de cetim comprados numa calçada de São Paulo. Sobre uma mensagem mandada para uma mulher chamada Valéria, que respondera: "Pode vir, deixarei a luz acesa." Sobre como, às vezes, o que parece o fim é apenas a primeira frase de uma história muito melhor.